Sou filho de imigrantes, portanto, meu pai veio para o Brasil no ano de 1960, era um camponês. As razões dele ter vindo são diversas, mas eu acho que tem duas que são fundamentais. A primeira é que vivia-se já os efeitos dramáticos da tomada da Palestina. Nesse momento, 67 ainda não tinha acontecido, portanto, a tomada da totalidade da Palestina por Israel não tinha acontecido ainda, mas as consequências negativas para a Palestina já se realizavam. Então, havia muita dificuldade econômica. E meu pai, como muitos outros, veio para o Brasil nesse momento para buscar uma vida um pouco melhor aqui, mas não para ficar aqui. E muitos como ele, assim. Ele veio para cá para construir um certo patrimônio, ao mesmo tempo que enviava para minha mãe, que lá tinha ficado, já eram casados, e eles tiveram uma filha lá, que seria a nossa irmã mais velha, mas que infelizmente por problemas gastrointestinais naquele momento, ainda bebê, faleceu com poucos meses de vida. Acontece que, infelizmente, meu pai acabou ficando um bom tempo aqui, sem ter conseguido necessariamente acumular dinheiro para ser suficiente para aquele plano inicial voltar e garantir uma vida mais confortável lá. A essa altura, minha mãe, já fazia uns 5 anos, minha mãe estava lá sem o meu pai. Ao ponto de meu avô materno ter mais ou menos dito, olha, ou você volta ou leva... Enfim, isso é preciso ser resolvido, não pode ficar ela aqui praticamente solteira, mesmo tendo casado, e você longe. Aí, meu pai resolve mandar dinheiro para minha mãe vir, o pouco que ele tinha conseguido acumular. Minha mãe diz para o meu avô que vai vir para o Brasil, ela era muito nova, nessa altura do campeonato, ela é de 37, nós estamos falando de 65. Ela tinha, portanto, alguma coisa perto de 28 anos, mais ou menos, 27. E meu avô disse que ela não precisa vir, se ela não quiser. Mas ela... Ela disse que quer vir, que vem. Ela vem para cá em 65, chega aqui em dezembro de 65, acho que dia 12 de dezembro de 65, e eu nasço em 11 de dezembro de 66. E aí começa a nossa família aqui. Lembrando que meu pai veio de navio, tinha vindo de navio, 30 dias no navio, e algumas coisas engraçadas aconteciam no navio. Eles eram muçulmanos, ele e todos que estavam vindo com ele, muitos, né? E eram quase todos muçulmanos, se não mesmo todos. E eles tinham um pavor imenso de que alguma coisa que estivesse sendo comida tivesse gordura de porco, na fritura, etc. Então eles comiam basicamente pão, legumes, muita cebola, por exemplo, e eventualmente sardinha em lata. Eventualmente. Todo o resto eles não comiam. E meu pai sonhava todos os dias com a Palestina. Todos os dias. E ele queria retornar para a Palestina. Ele dizia que queria retornar à Palestina para morrer na Palestina. Evidentemente que ele não foi necessariamente para morrer 37 dias depois. Ele foi para viver na Palestina até quando ele morresse. Ele queria, enfim, viver seus últimos dias lá. E foi terrível nós vivermos a sepultura dele lá sem nós podermos ter visto ele lá pela última vez, sem podermos ter velado ele, sem poder sepultar ele. E esse é um aspecto muito característico do exílio. O exílio é a forma mais dramática de se viver. O exílio é a pior maneira, eu diria que morrer por uma causa não é tão grave quanto viver o exílio. O martírio do exílio é muito mais terrível do que o martírio da morte por uma causa. O exílio é a coisa mais dramática para um ser humano. E eu tenho certeza absoluta que meu pai foi um modelo de exilado. Meu pai viveu o exílio todos os dias da sua vida. Já sou um garoto de 14, 15 anos, mais ou menos, e estou fazendo o segundo grau já, e começo a ler sobre a Palestina. Eu já não conheço a Palestina mais só pelo que eu ouço do meu pai e da minha mãe. Eu já começo a ler.
Então eu começo a ler coisas que eu acho. Eu começo a prestar atenção, eu começo a procurar estações de rádio em AM de fora, que transmitem em língua portuguesa. Eu começo a ouvir essas rádios, tentar ouvir num rádio que meu pai tinha comprado, um Philco. Era para ele ouvir, mas à noite, quando ele não ouvia, eu tentava pegar outras ondas para tentar ouvir. E nesse processo, finalmente, em 84, eu tomo contato com a comunidade árabe de Foz do Iguaçu, que já existia um movimento palestino mais ou menos. Em 85, eu tomo parte do primeiro encontro nacional da Juventude Árabe Palestino Brasileira em Foz do Iguaçu, no ano de 1985, meados dele. Vamos eu e meu irmão. E lá eu conheço os palestinos do Brasil. E é desse contato, desse primeiro contato efetivo, que eu me torno um militante permanentemente ativo na questão palestina até os dias de hoje. E é disso também que resulta eu ter, porque daí eu encontro militantes do movimento da juventude, que inclusive nem eram palestinos, eram libaneses, havia muitos libaneses no movimento da juventude palestina, muitos jovens libaneses, rapazes e moças. Eu conheço duas moças, a Sabah e a, que em paz descanse, faleceu recentemente de câncer, infelizmente, e a Salo, a irmã dela, que militavam em Arun de Maringá. E o pai dela, seu Cassim, era um nasserista, um nacionalista árabe, muito avançado no debate, era o pai delas. E elas, em virtude delas, e eu conheço também o Ibrahim Bechara. O Ibrahim Bechara é um libanês também que integrava, e o Jorge Bechara, o irmão dele, que já estava estudando em Maringá também, na Universidade Estadual de Maringá. Graças a esses aí, eu vou para Maringá prestar o vestibular para Direito. E lá eu passo no curso de Direito e vou para Maringá. E fico alguns dias na casa do seu Cassim, que é o pai delas, até arrumar uma república. Qual a república que eu arrumo para morar? A República dos Bechara, do Ibrahim Bechara e do Jorge Bechara. E o Ibrahim Bechara, nesse momento, é presidente do Diretório Central dos Estudantes. E aí eu me envolvo também no movimento estudantil. Eu já tinha alguma implicância, com alguma ligação com o movimento estudantil secundarista, mas não tinha chegado a militar, ao passo que meu irmão tinha. Ele tinha sido já vice-presidente da União dos Estudantes de Toledo, secundaristas. E aí eu tomo parte do movimento estudantil. Então, é o movimento estudantil, é a vinculação com a militância partidária no Brasil, da qual eu já estava implicado em Toledo, e eu já chego em Maringá recomendado, então eu já me torno uma espécie de quadro do movimento estudantil vinculado àquela tendência partidária, e já me torno liderança estudantil, dirigente estudantil, coordenador da juventude desse partido no sul do país, um dos coordenadores do Paraná, dirigente partidário estadual, me torno coordenador de bancada do Congresso do Cinquentenário da UNE, em 87, em Campinas. Começo a viajar ao Brasil, sou profissionalizado como quadro partidário, começo a viajar ao Brasil nessa condição, começo a organizar eleições de sindicato, começo a participar das eleições, começo até a arrecadar recursos para financiar eleições de sindicato. É isso tudo que, na verdade, se soma à questão palestina e faz com que eu cresça como militante, ou seja, eu já tinha superado há muito tempo aquela fase bem embrionária, bem epidérmica do mero ativista, me torno um militante, começo a me graduar aos poucos como militante, me torno inclusive um quadro profissionalizado, não no sentido máximo de ser um quadro, mas os primeiros passos, digamos assim. E isso tudo faz com que eu me torne também um militante do movimento contra o racismo. Eu começo a tomar contato com os movimentos que lutam contra o apartheid na África do Sul, né? Começo a tomar contato com essa temática. Isso tudo me faz também dirigente partidário, coordenador de campanhas eleitorais, que eu me torno também. Me torno jornalista em Maringá, vivo 11 anos como jornalista, fui dono de editora, fui dono de um instituto de pesquisas, que era o Instituto Paranense de Opinião, Pesquisa e Mercado. Então eu começo a tomar contato com isso tudo. Isso tudo me torna muito mais conhecedor, multifacetado do que é fazer política, do que é militar, e isso tudo eu agrego para a questão palestina. Uma coisa importante na minha vida foi eu ter conhecido a minha atual esposa, a Cassiana, jornalista também, com a qual eu casei em 2001, meados de 2001.
Isso me fez mudar para Curitiba. Uma coisa muito curiosa é que só meu pai e minha mãe do nosso núcleo familiar emigrou. Nenhum familiar nosso migrou. Portanto, eu não tinha familiares aqui no Brasil e não tenho ainda. Claro, tá minha mãe, minha irmã, a outra irmã mora na Palestina, meu irmão faleceu e agora tem meus filhos e meus sobrinhos, evidente. Isso existe agora, mas antes não. Então, para eu casar, eu não tinha parentes para convidar. Aí, o que eu fiz? Convidei meus amigos. Convidei amigos do Brasil todo, a maioria foi. Uns 200 amigos meus foram no meu casamento. Eles eram os meus familiares. Então, esse é o Brasil, que é onde eu queria chegar. Um país em que você não tem nenhum familiar e você torna os teus melhores amigos de universidade, de infância, todos eles os teus familiares, e você convida, alguns deles já vêm casados, já vêm com filhos, todos vieram. Raríssimos os que não vieram. Eu passei 2, 3 dias recepcionando as pessoas na rodoviária, no aeroporto, etc. Um processo longo, muito interessante. Ou seja, a nossa gente é generosa, a nossa gente é boa, a nossa gente quer militar, a nossa gente quer ser ativista e a nossa gente quer libertar a Palestina. Libertar a Palestina a partir da diáspora. As pessoas não querem ficar aqui como se fossem emigrantes buscando a riqueza máxima. As pessoas querem ajudar os seus ancestrais, a terra dos seus ancestrais, querem ajudar os seus familiares que estão lá. Elas não estão contra ninguém que está lá. Elas estão apenas dizendo, nós temos 10 mil anos de história e nós queremos que esses 10 mil anos de história não sejam interrompidos porque um punhado de racistas decidiu um dia que não havia povo na Palestina. Há sim povo na Palestina e ele está também aqui no Brasil. Nós somos uma extensão da Palestina e somos patriotas para lá e patriotas para cá. Porque não é uma palavra vã, nem uma frase de efeito aquilo que o Arafat disse. Quando perguntado quem é o bom palestino, veja se ele é bom brasileiro. Se ele for bom brasileiro, ele é bom palestino. E a nossa gente, toda ela, são bons brasileiros aqui, por isso eles são bons palestinos. Eles serão capazes de fabricar o melhor Brasil enquanto brasileiros e serão capazes de libertar e fabricar a melhor Palestina enquanto palestinos. Uma coisa bastante importante na nossa vida aqui no Brasil, eu havia dito que o Brasil é um país muito generoso, né? Um povo fantástico, e isso não é uma retórica, isso é verdade. Quando você vai para outros lugares, você percebe que é diferente.